para mim, surpreende-me bastante. E surpreende, obviamente, pela positiva, porque com o José Pedro Farinha eu estou sempre à espera de uma novidade qualquer e uma novidade altamente disruptiva. Como é que nós passamos de alguém que passa por consultoras, passa o pleonasmo, que vai para a criação de uma empresa de raiz como foi a Betoc, que foi um projeto muito giro, e de repente vem outra disrupção e passamos para a Vision. Como é que esta passagem se dá? Qual foi o que é que tocou aqui campainhas para poder dar um salto quando a Betoc estava fluorescente e de repente muda tudo outra vez, muda a imagem, muda posicionamento, muda tudo? Qual foi o trigger, José Pedro? Eu acho que a vida é feita de casos. E por acaso... Sorte? Eu acho que a sorte dá um trabalho desgraçado. Eu também acho, por isso é que eu perguntei. Mas há um conjunto de casos que ou aproveitamos ou não aproveitamos, isso é como quando vamos apanhar o comboio, se ele passar, ou apanhamos ou não apanhamos. Portanto, e às vezes apanhamos o comboio errado, também nos acontece. E o que é que aconteceu? Portanto, nós, a certa altura, e porque andávamos a dar formação aos contabilistas, descobrimos uma coisa terrível. Em Portugal há pouquíssimos contabilistas. Inscritos na ordem são 70 mil. Mas havia na altura, eu acho que a profissão evoluiu muito, havia na altura pouca gente a fazer contabilidade. Havia muita gente a fazer declarações fiscais, a ter uma boa relação com os clientes no que diz respeito ao compliance fiscal, mas não havia, de facto, esta coisa de entregar informação útil aos clientes. E portanto, decidimos criar a Betoc para trazer para o mundo real das PMEs esta prática de entregar todos os meses informação útil aos nossos clientes. E começámos por ser inovadores em coisas muito básicas, como, por exemplo, trabalhar em casa do cliente e não no nosso escritório. E o cliente nunca acreditou e eu sempre lhes disse que é porque a renda deles era mais barata que a nossa, porque era ele que pagava. Mas, de facto, os clientes nunca acreditaram nisso, mas além desta vantagem, tinha outra vantagem, que era a nossa capacidade de comunicar com o cliente. O cliente nunca liga ao contabilista e se o contabilista ligar ao cliente, ele vai dizer que não está. Se eu vou lá fazer o trabalho, ele vai ter que falar comigo, porque eu vou lhe dizer bom dia. E, portanto, como eu lhe vou dizer bom dia, aproveito e digo-lhe mais qualquer coisa. E ele vai se interessando, se a minha conversa não for chata, vai se interessando por aquilo que eu faço e vai-me perguntando cada vez mais. E neste início da Betoc, nós temos várias histórias muito engraçadas de clientes que nunca tinham tido acesso à informação e de repente se tornaram exigentes. Portanto, eu tinha um cliente, só para dar um exemplo, que era um amigo meu, foi outra coisa que eu fiz quando criei a Betoc, foi chateei todos os meus amigos para serem meus clientes. E eu ligava-lhes todos os dias. E eles não podiam ouvir, coitados. Até que se foram convertendo em clientes. Portanto, o início da Betoc foi muito visto. E, portanto, havia um que nunca tinha tido acesso à informação do contabilista. E quando começou a trabalhar connosco, eu prometi-lhe que todos os dias 20 ele ia ter informação do mês anterior. E assim foi. Portanto, nós começámos em setembro, trabalhar sobre agosto, e ele todos os dias 20 recebeu a informação do mês anterior, exceto em dezembro, com os feriados e nós a crescer, atrasámos um bocadinho. E no dia 21, eu recebi um e-mail dele que dizia isto, dia 21, ponto de exclamação. E eu fiquei super contente. Eu agarrei no carro, fui ter com ele e paguei-lhe o almoço. Porque criei um cliente exigente, criei um cliente que se tornou exigente com a informação financeira, que se tornou exigente com o meu trabalho. Depois disso, ele era diretor financeiro desta empresa, ele mudou de emprego 5 vezes. Nós ganhámos 5 clientes novos que se mantêm connosco. Por onde ele passou, converteu a empresa em nossa cliente que se mantém connosco. E a Betoc, de facto, foi crescendo de tal maneira que os acontecimentos ultrapassaram-nos. Portanto, deu-se um fenómeno de crise, os clientes desafiaram-nos a acompanhá-los na sua imigração. Começámos com Angola, portanto, os clientes foram para Angola e, de repente, as entidades que se relacionavam com os nossos clientes em Angola também quiseram ser nossas clientes. Até que apareceu um general que nos quis comprar, um banco que nos quis comprar. Mas pronto, nós ainda não estávamos à venda. Era a época das malinhas à porta todas as semanas. Começou aí, porque depois tivemos 2 clientes que nos desafiaram a ir para o Brasil, e isso mudou um bocadinho, e portanto fomos para São Paulo, e ao fim de 6 meses em São Paulo tínhamos 30 pessoas a trabalhar. Porque aconteceu um fenómeno engraçado, que era dizer bom dia sem sotaque e ganhávamos um cliente. Porque havia muito investimento português no Brasil. Nós dizíamos bom dia, a pessoa percebia que nós não íamos responder oi a cada pergunta e ganhávamos um cliente. E arranjámos um sócio brasileiro, porque o sistema fiscal brasileiro é muito complexo, o que nos permitiu ganhar competência, que nos permitiu trabalhar com todo o respeito que o Brasil merece e também trabalhar com os portugueses que tinham grandes dificuldades em comunicar com os contadores brasileiros. Depois disso aventurámos em Moçambique e depois Cabo Verde e por aí fora, portanto chegámos
uma cobertura de toda a lusofonia, portanto, que se mantém, hoje um bocadinho diferente, porque com esta fusão com a Vision, já lá vamos chegar, mas portanto nós chegamos a essa cobertura a nível lusófono, aventurámos-nos noutros países mais quesitos, como Espanha, Polónia, África do Sul. Em Macau foi muito engraçado o desenvolvimento em Macau, porque de lusofonia não tem nada, não é? Portanto, a não ser o nome das ruas. Mas conseguimos atrair algum investimento engraçado, algumas empresas portuguesas, brasileiras, moçambicanas, para criar plataformas de compras, de vendas, de logística em Macau. Conseguimos também chegar a clientes chineses que investiam nestes países. Fizemos uma parceria com uma grande rede de escritórios de auditoria chinesa, a Rianda, que tem presença em 40 países e que nos acharam piada porque, de repente, tinham solução para todos os países de língua portuguesa. Começou por ser uma conversa de surdos, portanto, eu achei que ia vender a Betoc aos chineses e que ia ficar rico, e eles achavam que iam cobrar imensos royalties à Betoc e que iam ficar ricos. Portanto, na verdade, andámos ali um ano que não nos entendíamos, mas hoje temos uma parceria que ainda se mantém, agora com a Vision, é uma parceria forte, com muito cross-selling, com muita troca de conhecimento. E no meio desta esquizofrenia toda, portanto, recebo o convite para integrar a direção da Ordem. Profissionalizámos um conjunto de processos e de gestão da Betoc, portanto criámos uma comissão executiva, chefes dos chefes, portanto aquelas gorduras todas normais quando as empresas crescem. Certificámos, isso foi muito útil para nós, em ISO 9001 e ISO 27001, para termos os nossos processos todos padronizados, para termos uma grande preocupação, e começavam os grandes ataques informáticos que ninguém sabe. Cibersegurança. Portanto, começámos com uma grande preocupação sobre a segurança da informação dos clientes, não só a segurança da informação digital, mas também da informação física. E eu fui para a Ordem mais ou menos descansado, porque a Betoc vivia sem mim. E na verdade vivia, até porque o cemitério está cheio de insubstituíveis, não é?